No programa Mais Destaque de hoje, vamos contar um pouco da história de um profissional do rádio que nasceu na cidade de Alfenas. Filho do casal, o senhor Sebastião Amâncio e a senhora Tereza Maria Amâncio. Quando criança, estudou no grupo escolar Professor Viana e o colégio Doutor Emílio da Silveira. Era um menino um pouco tímido, mas teve um ótimo aproveitamento com seus professores e colegas. E foi bem cedo que começou a assumir a responsabilidade com o trabalho e os compromissos. Aos 10 anos de idade, ajudava seu pai na feira livre aos domingos. E hoje, ele se tornou um grande profissional do rádio. Há 20 anos, começou a trabalhar na Rádio Universidade FM e ele presta seu trabalho na Rádio Atenas FM, Rádio Universidade FM e Rádio Cultura M. Nosso convidado do programa Mais Destaque é o locutor, radialista Reinaldo Amâncio, que este ano está completando 20 anos de carreira. Obrigado, Reinaldo Amâncio, em estar conosco no programa Mais Destaque pela TV Alfenas. Eu que agradeço, Camilo Zapponi, amigo telespectador do programa Mais Destaque, poder estar aqui hoje para contar um pouquinho da minha história, como tudo começou, o prazer em estar no rádio hoje, esse ano completando 20 anos. Então, para mim é um motivo de muita alegria e estou muito feliz de estar aqui com vocês. É para nós todos, viu, Reinaldo? Nós sabemos que você foi um menino trabalhador, né? Começou no rádio com muito esforço e hoje está com muito sucesso há 20 anos aí trabalhando na rede da comunicação de Alfenas, né? Rádio Cultura, como eu já disse, Rádio Universidade, Rádio Atenas FM. Mas, Reinaldo, você tem quantos irmãos? Seus pais são de Alfenas? Nós somos em 3 irmãos. O meu pai nasceu na cidade de Cabo Verde, minha mãe nasceu em Divisa Nova, a irmã mais velha, ela nasceu em Botelhos. Sei. E seu pai, então, já morou em Botelhos? Já morou em Botelhos. Certo. O meu pai morava sempre na zona rural, minha mãe também. Aí o meu pai saiu de Cabo Verde, foi morar na cidade de Botelhos. Minha mãe, que nasceu em Divisa, também saiu da cidade de Divisa Nova e foi morar numa zona rural também de Botelho, cidade de Botelhos, né? Sim. E foi lá que eles ficaram conhecendo. Certo. Aí ficaram um bom tempo lá na cidade de Botelhos, até a minha irmã mais velha veio a nascer lá na cidade de Botelhos também. Depois vieram para Alfenas, o irmão um ano mais velho que eu e eu somos aqui da cidade de Alfenas. Então, meus pais não são natural daqui. Certo. E quando criança, Reinaldo, você era um pouco tímido? Que história é essa timidez que você tinha aí? Eu considero até hoje um pouco tímido. Mas quando mais novo eu era bem mais tímido. Mas é coisa que com o passar, com o dia a dia, o passar do tempo, a gente vai perdendo, principalmente a gente que está no meio de comunicação. Tem que perder essa timidez e hoje já considero que me soltei bastante com relação a essa timidez, mas quando criança, Camilo, eu te confesso que era uma coisa impressionante, tamanha timidez. Sei. E aos poucos você foi libertando disso? Aos poucos fui libertando disso, até mesmo pelo fato de trabalhar muito com o povo, né? Entendi. Em um dos meus trabalhos, mexer com o povo, isso aí me ajudou muito. O seu trabalho no rádio, você atende telefone ao vivo, Reinaldo, na sua programação? Atendo. Nas 3 emissoras, uma delas eu atendo participação ao vivo, que é 1 hora, aos finais de semana. Uhum. Então é muito gostoso interagir com o ouvinte e é um carinho especial, uma coisa mais próxima, certo. Poder ter esse programa de participação ao vivo, eu acho muito importante. E em umas da emissora que eu apresento, tem 1 hora de participação ao vivo, que é aos sábados. Certinho. O mundo infantil é um mundo de muitos sonhos. Você, quando criança, sonhava ter qual profissão? É uma coisa, eu acho, Camilo, e posso te dizer, que até hoje acaba sendo um sonho.
Só que hoje já não dá mais. Jogador de futebol. Uma das coisas que eu gostava muito desde pequeno. E você joga bem futebol, Reinaldo? As pessoas costumam dizer que eu sou um pouquinho fominha, Camilo. Porque eu tenho um defeito em jogar futebol, mas não é uma coisa que eu quero, uma coisa minha mesmo, que é baixar a cabeça. Baixando a cabeça, a gente não enxerga os companheiros, não tem visão do jogo, né? Às vezes tem um companheiro com uma posição melhor de fazer o gol e eu não vejo esse companheiro. Aí eu costumo dizer para eles, olha, vocês têm que gritar para eu ouvir e através da voz descobrir onde vocês estão. Então, eu sou muito apaixonado pelo futebol. Já joguei mais quando criança. Camilo, eu era uma pessoa que quando criança, você mencionou na abertura do programa, eu trabalhava na Feira Livre com meu pai e eu chegava em casa, minha mãe lá com o almoço preparado já, aí a gente costumava jogar muito em zona rural. A gente ia num caminhão... Geralmente aos domingos. Aos domingos, principalmente. A gente ia no caminhão, aí o organizador do time chegava, Reinaldo, o caminhão já está encostado. Já está na hora da gente ir para o jogo. Camilo, a paixão pelo futebol era tanto que eu encostava o prato de lado e ia para o jogo sem almoçar. Só pelo prazer de estar jogando bola. Então, essa era uma de minhas paixões. A outra, meu pai sempre foi viajante, caminhoneiro, motorista de ônibus também, e eu acompanhava ele nesse trabalho quando criança. E eu gostava muito de ver a paisagem, a natureza. Aí quando criança eu pensava, quando eu crescer, eu quero viajar. Não ser exclusivamente motorista de caminhão, poderia ser um vendedor, ter um trabalho assim, eu gosto muito de dirigir também. Então é viajar, ver a natureza, a beleza que esse Brasil tem e estar pelo mundo. Mas depois, Camilo, a gente passa a conhecer os perigos que a estrada oferece, muita imprudência e também questão de assalto. Aí a gente muda essa mentalidade. Então hoje, para ser sincero, eu tenho até medo de pegar a estrada. Gosto de viajar, mas já procuro um horário mais tranquilo, né? Não viajar dias de feriado, se viajar, sair mais cedo. Então essa paixão de ter a profissão de viajante, já tirei da cabeça. Então hoje já não é. Entendi. E em sua casa, Reinaldo, ouvia-se muito rádio? Quais eram os programas de rádio que você gostava de ouvir, Reinaldo? Ouvia rádio demais, Camilo. Inclusive, meu pai trabalhou um período à noite e eu ficava com a minha mãe e meus 2 irmãos. Aí ela tinha a antiga Letrola, que o pessoal fala, né? Mas só para lembrar, que idade você tinha mais ou menos aí? Eu acredito que 6, 7 anos. Aproximadamente. Você já começou a simpatizar pela comunicação? Talvez até antes, mas que eu me recorde, acredito que seja de 6 a 7 anos. Certo. Aí, devido ao meu pai trabalhar à noite, minha mãe ligava um radinho, antiga Letrola, né? Ouvia muita saudade, aprendi a ouvir com ela. E depois, Camilo, interessante, a rádio que eu ouvia era a Rádio Cultura. Por incrível que pareça, era um programa que era apresentado por você. Se não me falha a memória, programa Horário Nobre à noite. Exatamente, Horário Nobre à noite, que eu fazia na Rádio Cultura também. Né? Camilo eu fazia o Peça Sua Música às 15 horas e depois às 20h30, Horário Nobre, que ia até às 22 horas. Memória boa. Recordo. Eram tantos ouvintes, não sei se você vai recordar. A paixão pelo rádio era tanto quando criança, que eu chegava a mandar bilhetes para você no programa Horário Nobre, mas mandava muitos. Falava assim, deixa eu aproveitar e mandar um tanto de uma vez. E ficava com o radinho do lado. Chegava até dar briga com a minha irmã, que gostava de rádio também. Era aqueles rádio, motorrádio, um dos primeiros, muito bons, de 5 faixas, né? 5 ou 6 faixas, se não me falha a memória. Aí era uma beliche em casa. Ela dormia na parte de cima ou na parte de baixo. Eu ficava de olho. Podia cochilar um pouquinho, empurrava a beliche pro radinho, cair na parte de baixo para ouvir de mais perto. Mas, Reinaldo, tanta paixão. Você se recorda, eu atendi o seu pedido? Atendia. Camilo, eu confesso que eu mandava, acho que 25 pedidos por vezes, de 20 a 25. Você chegava a atender 2, me recordo, acredito que até uns 3 na noite. Você atendia gradativamente, começo do programa, meio e fim. Certo. E eu ficava lá na expectativa de vir. Gostava tanto do rádio que um dia eu cheguei a gravar
Acho que as 100 mais que a Cultura fazia no final do ano, ficava assim tão apaixonado, vidrado no rádio, que eu cheguei a gravar. E depois gostava das músicas, anotava e passava a participar e pedir aquelas músicas. Então a Rádio Cultura foi a minha paixão no começo, quando criança, ouvia você. Tinha um programa muito famoso também, acho que apresentado pelo companheiro Guido Ribeiro, sim, que hoje continua com a gente lá. Canções de Toda a Gente, um quadro que o ouvinte pedia 5 músicas, era de 8h30 às 9 da manhã. Era um programa que eu ouvia bastante. E eu ouvia as demais programações da Cultura também, mas no momento, as que mais recordo eram essas. Perfeito. Qual foi, Reinaldo, o profissional do rádio que te incentivou a seguir a carreira de locutor? O profissional que me incentivou, Adilson Prado. Trabalhou com a gente também. Eu também tive meu trabalho como balconista. Foi onde eu comentei com você anteriormente, certo, que me ajudou a perder bastante a timidez, por se tratar de mexer com o povo. O Adilson frequentava um dos locais que eu trabalhava e depois, por ele apresentar show na região, um dia me chamou: Reinaldo, vamos no show com a gente? Eu falei: vamos sim, Adilson. Legal, né? Vai estar tocando música, é minha paixão também. E fui. Um desses shows é uma gincana que teve, me recordo até hoje, na usina Monte Alegre. Aí ia ter uma disputa de futebol de campo entre usina e cidade de Areado. Aí o Adilson, na ocasião, precisou dar uma saidinha para tomar um lanche. Falou: Reinaldo, qualquer coisa você pega o microfone para não ficar muito vazio e brinca com o pessoal aí. Eu morrendo de vergonha, mas ao mesmo tempo aquela vontade. Falei: que legal, tanta gente aqui. Aí ele foi e demorou. Aí peguei o microfone e comecei a brincar. Tem um empurrão. Um empurrão. Aí naquela brincadeira, quem será que vai vencer? É usina? Aí o pessoal é Areado, o pessoal é. E gostei. O Adilson, quando voltou, falou: Reinaldo, eu estava te ouvindo, você tem um dom para o rádio, por que você não faz rádio? Aí eu falei para o Adilson, falei: Adilson, mas eu sou mais ouvinte. Gosto de rádio, mas nunca pensei nessa hipótese de um dia poder fazer o rádio. Mas achei interessante. Aí depois comecei a acompanhar mais ele nos shows que ele fazia pela região. E nesses shows eu comecei a participar com ele pela região. O Adilson um dia falou: Reinaldo, vou conversar com um dos diretores das emissoras de Alfenas para dar oportunidade. Você quer? Eu falei: não, quero sim. Camilo, em pouco tempo surgiu essa oportunidade. Só que a gente tinha um amigo também de Campos Gerais e o Adilson falou assim: Reinaldo, eu estou com dó desse amigo, que ele quer fazer o rádio, ele está desempregado. E você, na ocasião, eu estava na padaria. Falou: você já está na padaria. Como eu prometi para você essa oportunidade, o que você acha de ir para o rádio e arrumar uma vaga para esse amigo na padaria? Ou você quer ficar na padaria, que você já tem experiência, melhor dizendo, e quando surgir uma outra oportunidade, a gente passa você para o rádio. Eu falei: Adilson, sem problema. Pode arrumar para ele, eu já estou empregado, a próxima oportunidade, eu agradeço e enquanto isso eu vou até preparando melhor. Só que ele não deu certo na rádio, esse amigo nosso. Gostava de rádio, mas por ser uma rádio, um estilo diferente, ele não se adaptou. E eu acredito que no prazo de um mês surgiu essa oportunidade no rádio, foi quando eu comecei, me recordo a data até hoje, 1º de março de 1994, iniciei os trabalhos na Rádio Universidade FM. Sim. Você continua na rádio também prestando o seu trabalho até hoje? Até hoje, na Rádio Universidade. Em uma das rádios, né? Em uma das rádios, perfeito. Tá certo. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com Reinaldo Amâncio, locutor das rádios aqui da cidade de Alfenas. Até daqui a pouco. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. O nosso convidado de hoje, Reinaldo Amâncio, locutor das 3 rádios na cidade de Alfenas. Reinaldo, eu lhe pergunto, foi difícil para você quebrar aquele tabu de ser tímido e começar a trabalhar no meio de comunicação? Camilo, eu confesso que no começo tudo é difícil.
Tudo que a gente vai fazer a primeira vez eu acho meio complicado. O rádio, apesar de não ter câmera na frente, a gente está sozinho no estúdio, eu tinha uma preocupação na hora da colocação das palavras. Pensava, não sei quantas pessoas vão estar me ouvindo, então eu sempre preocupei muito com isso. Mas pelo fato de estar sozinho no estúdio, já entrei antes, tive um preparo antes de entrar no ar e já fui pegando experiência com os companheiros, isso aí me ajudou muito. E era tímido, mas por estar sozinho no estúdio... Com a força de vontade. Com a força de vontade, pelo fato de estar sozinho também, foi fácil no começo. Acredito que primeira semana, até o primeiro mês só, foi um pouquinho difícil. E normalmente eu não tinha costume de trabalhar com fone. Aí ao colocar o fone, ouvir minha própria voz, achava esquisito, até adaptar com aquilo, né? Depois foi normal. Então eu acredito que os primeiros dias foi meio complicado, mas depois eu comecei a me sair bem. Perfeito, Reinaldo. Mas o que a Rádio Universidade te proporcionou para o seu aprendizado? Camilo, eu confesso que a Rádio Universidade para mim foi, é e continuará sendo uma escola. A Rádio Universidade, ela tem vários gêneros. Podemos dizer também, quando eu queria fazer o rádio, eu tinha um pouco de experiência em inglês. Sou apaixonado em inglês também e pensava que estava tranquilo ao entrar no rádio com isso, mas não. A Rádio Universidade tem nome italiano para a gente anunciar, desanunciar, francês, alemão, até o inglês, muito inglês americano. Então aprendi muito com a Rádio Universidade e com isso para mim foi muito bom, porque hoje, ao deparar com algumas palavras, a gente tem pelo menos uma noção de como pronunciar. Então a Rádio Universidade me ajudou muito, acredito que comecei na emissora certa. E também ela é uma rádio que você já me disse uma vez, você recebe muitas correspondências até da Europa, né? Estados Unidos. Isso. Eu mesmo vi correspondência lá na Rádio Universidade. É uma rádio que faz muito sucesso, né? A Rádio Universidade, podemos dizer que são ouvintes selecionados, músicos principalmente que acompanham ela. É uma programação de uma qualidade, vamos dizer, a música melhor selecionada é uma rádio que não é comercial, que toca nas outras, não toca nela. Nós recebemos uma correspondência por Sedex de um ouvinte, músico também, inclusive saxofonista lá de Bronx. Ele correspondeu, ele acompanha um programa de jazz que eu apresento na universidade e enviou o seu trabalho para a gente. E a rede social, isso aí ajuda muito, porque oferece para o ouvinte a possibilidade de ouvir a emissora em qualquer lugar do mundo. E também a Rádio Universidade, eu recebi uma ligação, e parece que lá do Rio de Janeiro, Camilo, pedindo para colocar o programa de música erudita como destaque. É um anuário que eles fazem, então isso foi no ano de 2003. Então colocaram a Rádio Universidade como referência em programação de música erudita. Perfeito. Então isso tudo para a gente é muito gratificante. Quais são os programas e horários que você faz nas 3 emissoras de rádio em que trabalha, Reinaldo? São muitos, Camilo. Eu começo de manhã na Rádio Cultura M, eu entro no ar 8h30, vou até às 11 da manhã. É um programa variado, toca tudo. Nacional, internacional, axé, pagode, sertanejo, programa descontraído. E a Rádio Cultura M, já que estamos falando dela, eu considero uma rádio bem popular. O ouvinte é bem próximo da gente, a gente sente aquele carinho, sabe? O ouvinte fiel mesmo, é como se fosse da família. Sim. É esse contato que a gente tem com o ouvinte da Rádio Cultura. Também na Cultura M, eu apresento esse programa como título Bom Dia Cultura, de segunda a sábado, de 8h30 às 11h, e também à noite. Esse da noite, Camilo, já é um programa selecionado antes. Programa Boa Noite Cultura, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da noite. Podemos dizer que esse programa toca muita saudade.
Digamos que final dos anos 70, os anos 80 todinho, que foi uma época, musicalmente falando, muito bom, e também início dos anos 90. E às vezes a gente traz alguma atualidade também. Um programa muito gostoso. Isso na Rádio Cultura AM. Na Rádio Universidade FM, além de apresentar um programa de MPB, de 3 às 6 da tarde, de segunda a sexta, ainda tem um programa de jazz que é muito ouvido, que eu apresento das 6 às 7 horas da noite. E além de apresentar esse programa na Rádio Universidade, eu também faço a programação musical, que é na abertura do programa do Choro, das 7 da manhã às 8. O programa de jazz, além de apresentar eu quem produz, e também o programa de música erudita que vai ao ar das 10 à meia-noite, de segunda a sexta-feira. Pela Rádio Atenas FM, Camilo, eu tive várias passagens já nesse período. Digamos que pequenas participações. Só que atualmente, há 6 anos, eu estou com um programa direto, que é um programa de sertanejo universitário aos sábados, que é o que está tocando no momento. Esse programa é onde tem a participação ao vivo, que você comentou agora há pouco. É sertanejo universitário, chama Prato Feito, programa de muita audiência, onde o ouvinte participa de meio-dia a 1 da tarde, e é impressionante a audiência que a Rádio Atenas FM tem, não só em Alfenas, como região. A gente tem participação principalmente de fora. E depois de umas 2, eu dou preferência para os torpedos, e também e-mail. Então esse é o meu programa na Atenas FM, aos sábados, de meio-dia às 2 da tarde, programa Prato Feito. Se quiser te encontrar então, Reinaldo, durante o dia, vai te encontrar então lá no prédio da Rádio Atenas, Rádio Universidade, Rádio Cultura. É praticamente o dia todo. Prestando teu trabalho. Camilo, o dia todo, de 7h30 ao meio-dia e meia, novamente de 3 da tarde até 8 horas da noite. Quando não estou no ar, estou produzindo, catalogando música, baixando músicas também e fazendo programação musical. Certinho. Com tanto trabalho, mas eu lhe pergunto, quando você está de folga do trabalho, o que você gosta de fazer? Aquilo que eu comentei, que queria que fosse a minha profissão. Gosto muito de jogar bola, Camilo. Jogar bola, gosto demais, apesar de ter jogado muito pouco nos últimos tempos, né? Muitos afazeres. E também passear com a família, às vezes estar num sítio, eu acho que é um lugar bem legal para a gente descansar, esquecer os problemas da vida, né? O problema do dia a dia. Sou muito familiar, Camilo, gosto de sair com a família e um bom futebol também, uma de minhas paixões. Mas, Reinaldo, como você já relatou, de manhã até a noite trabalhando, né? Dando toda a atenção do seu trabalho, né? Em benefício das rádios. Mas você tem uma grande coleção de cartões telefônicos. O que despertou a colecionar tantos cartões? Cartão telefônico, Camilo, desde 1996, quando ainda se usava em orelhões aquelas fichas, né? Aí, ao ver o primeiro cartão, fui lá, comprei, eu acho que 20 unidades na época, pensei que fosse recarregável aqueles cartões e depois descobri que não. Não, usou, não tem utilidade nenhuma. Mas achava o material tão bom e ficava imaginando, mas usar simplesmente depois jogar fora, isso não é legal. Eu vou guardar, um dia isso pode ter utilidade. E depois despertou, comecei a ler a parte de trás dos cartões e através deles conhecer vários lugares do Brasil e achei bem interessante, comecei a colecionar. Posso dizer para você que tive a ajuda de vários amigos que também colecionavam. Ao saber que eu colecionava, passavam também a juntar os cartões para mim. Então acho muito bonito. Antigamente os primeiros eram separados por séries. Depois não, aí já não era separado por série mais. Acredito que tenho em torno de 1.500 cartões sem ser repetido. No começo eu tinha mais tempo, Camilo. Ficava todo final de semana separando, fazendo troca de cartões. Agora, ultimamente, com horário, a carga horária
um pouquinho puxado, né? Não dá para eu mexer tanto com cartão mais. Então eu acredito que esses cartões vai ficar até para os filhos. Entendi. Para você, profissional do rádio há 20 anos, qual o tipo de programação de seus ouvintes que gostam mais? Cada uma das emissoras tem um tipo de programação. Com exceção da Rádio Universidade. Eu acredito que o ouvinte da universidade gosta de todo o estilo. Isso é uma programação mais selecionada. Com destaque, podemos dizer também até para o MPB. O pessoal gosta do MPB de qualidade, né? Que tenha letra mesmo, que traga uma certa cultura. A cultura M, os ouvintes gostam de saudade, Camilo. Então a cultura, se colocar música da atualidade, eles ouvem sim, mas na hora que libera o telefone para participação, a preferência deles é por ouvir muita saudade mesmo. E na Atenas FM, posso dizer que atualmente o estilo universitário é o que mais está tocando, Camilo. Certo. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Reinaldo Amâncio, locutor há 20 anos nas 3 rádios de Alfenas. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque de hoje. O nosso convidado, Reinaldo Amâncio, locutor das 3 rádios em Alfenas. O rádio ainda é um meio de comunicação mais rápido. Você se preocupa em levar uma boa informação aos radioouvintes, Reinaldo? Com certeza, Camilo. Boa informação eu acho que é tudo. A gente tem que preocupar com isso sim, principalmente nós que estamos no rádio. E a informação, pensa o seguinte, o ouvinte, ele confia muito no apresentador. Então tudo que a gente leva vai ser uma coisa verdadeira. Inclusive, tem que ter cuidado a hora que for passar a informação, saber a fonte, de onde está pegando essa informação, porque quanto mais certeza a gente tiver daquilo que a gente está passando, eu acho que é importante. Nós tivemos uma passagem pela Rádio Cultura M, inclusive Souza Filho, aqui da TV Alfenas, produzia o programa que eu apresentava, acredito que na parte da tarde, na ocasião, e era muito interessante, era uma maneira diferente dele produzir. Não tinha tanto recurso, igual os recursos de hoje, a tecnologia não era tão avançada, e o Souza Filho conseguia produzir várias anotações, vários guardados dele, trazer aquilo para a gente passar para o ouvinte, eram informações muito importantes, curiosidades, coisas que prendiam o ouvinte mesmo. Inclusive é uma passagem muito boa, um período interessante que eu tive, essa participação do Souza Filho produzindo o programa que eu apresentava. Se não me falha a memória, Camilo Zapponi, o programa era Cultura, à Tarde e Você. Sim. Ele trazia muitas curiosidades que realmente prendia muitas curiosidades ouvintes. E coisas que tinham utilidade para o dia a dia da pessoa. Perfeito. Isso aí eu acho que é fundamental. A notícia, quando é cultural e tem um proveito para o ouvinte, eu acho muito importante. De grande conteúdo. De grande conteúdo. Perfeito. Certo. Na sua opinião, o que precisa para ser um bom locutor de rádio? Eu acredito, Camilo, que antigamente o principal era a voz. Sim. Eu acredito, não sei se estou errado, mas hoje não. Acredito que a pessoa tem que ter o dom, gostar de fazer o rádio, a pessoa tem que preocupar em ter uma boa dicção, a pessoa está lendo sempre, a leitura eu acho que é fundamental, né? Gostar e colocar tudo isso em prática. Ouvir também locutores de outras rádios, eu acho que isso é muito importante. Mas a pessoa tem que saber também o que está ouvindo. Que assim como tem muita coisa boa, às vezes, Camilo, tem alguns profissionais do rádio, são profissionais, mas não tem aquela preocupação totalmente com a boa informação, saber, pensar que alguém está ouvindo ele para inspirar de certa forma. Então, acho que tem que selecionar. Ouvir boas emissoras também para pegar como referência. Você que trabalha há 20 anos no rádio, já teve algum episódio que você vivenciou e te marcou?
no dia a dia com os companheiros, Camilo. A gente tem vários momentos de descontração, na hora do cafezinho principalmente. Tem muitas coisas engraçadas que isso aí marca pra gente de certa forma. Inclusive, eu tenho anotado, talvez um dia até venha publicar isso. São coisas que deixam a gente alegre ao lembrar no nosso dia a dia dos companheiros. Eu acho que tudo isso é importante. Por que eu costumo anotar? Porque às vezes tem vários companheiros que saem e se a gente não marcar, são muitas coisas, a gente acaba esquecendo. E são coisas, Camilo, que eu acho que é bom a gente estar sempre lembrando e vivendo. A gente tem que ter esses momentos de alegria, descontração no local de trabalho principalmente, e isso é muito importante. Sem dúvida. Reinaldo, eu lhe pergunto agora, você que tem uma longa experiência no meio de comunicação, principalmente no rádio, que conselho daria a um jovem que quer ingressar nesta carreira? Eu acredito que a pessoa tem que, primeiramente, acreditar no sonho. A pessoa não vê a dificuldade que isso pode trazer para a pessoa. E sim falar, não, eu quero fazer e eu consigo. Porque eu acredito, Camilo, que tudo que a gente quer, basta o esforço da gente. A pessoa correr atrás do sonho é muito importante. E isso que eu disse anteriormente, ouvir emissoras, né, uma boa leitura, a pessoa treinar. No começo, costuma treinar sozinho, pelo fato de, será que estou saindo bem, será que não? Mas é importante isso. Até mesmo imitar algum locutor, né? Eu, por exemplo, acho que eu treinava muito no banheiro. Na hora do banho, ninguém está vendo, chuveiro ligado, né? Está fazendo barulho, ninguém vai ouvir. Então é importante, tudo é válido. A pessoa acreditar sim, praticar a leitura, como eu disse agora há pouco, é muito importante. E uma preocupação, levar uma coisa séria para o ouvinte. Não enganar o ouvinte, não. Porque o ouvinte está lá, imagina, de repente o locutor fala, o ouvinte pode pensar e viver aquilo, levar como um caso real. Então tentar ser direto, ser bem objetivo, trazer informações corretas, ter muito cuidado mesmo com fonte quando for pegar informações, porque hoje qualquer um joga notícia na internet, né, Camilo? Então acho muito importante a pessoa ter essa preocupação, a fonte que vai passar a informação, pesquisar, estar sempre por dentro. Eu tenho muita saudade da época do LP, que a gente pegava o LP e conhecia o trabalho todo, até mesmo o CD, conhecia todas as músicas do artista. E hoje não, a pessoa já vai na música tal, ou seja, uma, duas ou três músicas do trabalho do artista e não fica conhecendo o trabalho todo. E às vezes tem muita coisa legal que o locutor acaba deixando de conhecer. Então aprofundar mesmo, pegar informação, quanto mais melhor, passar isso para o ouvinte, porque eu acho que é muito importante. E como eu disse, acreditar no sonho. Perfeito. Reinaldo Amâncio aqui no nosso programa Mais Destaque. E o programa Mais Destaque de hoje vai ficando por aqui. Conversamos, como já disse, com Reinaldo Amâncio, que este ano está completando 20 anos de carreira. A você que nos acompanhou, obrigado pela companhia.